Pastor, explica pra gente, eu queria fazer essa pergunta que da última vez que a gente esteve junto, o senhor até respondeu para nós. Sobre a grande tribulação. Sobre a grande tribulação, a diferença que ela vai ter, o que é a 69, por que parou o tempo, como é que vai voltar o tempo a ser contado. Vamos à cronologia. Isso. Todos estamos com a Bíblia aqui. Começando em Mateus 24, no versículo 1, vamos abrir nossas Holy Bibles, Mateus 24, ligar minha Bíblia aqui. O famoso sermão escatológico de Jesus. Exatamente. Agora, existe um debate. Se nós cremos que o livro de Daniel ele é um livro profético e literal, não tem como a gente fugir disso aqui. Porque ele é tão preciso, principalmente quando ele relata os 4 reinos na visão da estátua. Daniel estava na Babilônia. Isso. E ele viu um outro reino vindo e destruindo a Babilônia, o reino persa. Depois ele vê um outro reino mais poderoso que o persa, que é o grego, destruindo a persa. Depois ele vê um outro reino, o pior deles, que é a Roma, destruindo o grego. Aquilo é tão preciso histórico que isso está num Google simples. Qualquer história do mundo contém esses 4 reinos. E a teologia liberal, ela vê essa precisão de Daniel e a explicação que ela dá. Como ela não crê na profecia, ela diz que aquilo foi um livro escrito pouco tempo, assim, num tempo corrente da história, mas não naquela época, porque ele é um livro preciso histórico. Daniel, ele tem que ser preciso histórico, porque é o livro que mais dá veracidade para a história. Uau. Se nós cremos nisso, que o livro de Daniel ele contém esse conteúdo histórico e profético, as 70 semanas também o são. Se deu certo a visão da estátua dos 4 reinos, por que não daria das 70 semanas? Jesus, quando ele vai começar o sermão escatológico, ele vem inicialmente para responder 3 perguntas. Verdade. Vamos ler a partir do versículo 1, pastor Dan. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Bom, aí a questão é o seguinte: o sermão escatológico de Jesus começa por causa do templo. Jesus está prometendo derrubar o templo. Aí eles assustam. Ele toma um susto. Tá vendo? Não vai ficar que pedra que seja tirada. Os discípulos acharam aquilo tão chocante e de forma educada, filhos educados, eles esperam Jesus ficar em particular, nós vamos ver no resto do texto, e vão inquiri-lo. Mestre, temos 3 perguntas. Verdade. Primeira pergunta: quando acontecerão essas coisas? Que coisas? Quando é que o senhor vai destruir o templo? Qual é o sinal da tua sua vinda? Segunda pergunta. Terceira pergunta: e do final do mundo? Versículo 3, né? E ali Jesus começa a responder as 3 perguntas. Então, não só o livro do Apocalipse, porque Jesus termina a resposta a essas 3 perguntas na revelação dada a João em Pátimos. Isso. Uau. Mateus 24 não compõe toda a revelação, mas Jesus termina ela em Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse é a continuação de Mateus 24, certinho. Você casar Mateus 25 com Apocalipse 19, parece o mesmo texto das bodas. Isso. Entraram com ele as virgens prudentes, você termina ali e começa em Apocalipse 19, verso 7. Caramba. É certinho, parece que é um texto continuando o outro. Então, Mateus 24 com Apocalipse 19, Mateus 25 com Apocalipse 19, parece a continuação de um texto. Então, Jesus continua a resposta às 3 perguntas em Apocalipse, quando ele vai a João, em Pátimos, escreve agora. João está só sendo um arauto. A palavra arauto é aquele que não muda a mensagem. Ele é a voz do que clama. Né? Não é a voz que clama, a voz do que clama. O João do Apocalipse, não o João Batista. O termo a voz do que clama ali é o seguinte: não é ele, João Batista, que estava clamando. Ele estava apenas sendo o mensageiro, o que não muda a mensagem. O termo do Apocalipse é o mesmo. Então eu vi o Senhor e caí feito morto quando ele viu. E ele chorava muito. Então agora Jesus dá a ele toda a revelação. E Mateus 24 é só o interlúdio disso. Interlúdio não, introdução disso. Ali é só o início. Então Jesus ele começa a responder. Então tá bom.
Vamos responder as 3 perguntas. Primeira coisa, Mateus 24 não é cronológico, porque as primeiras respostas de Jesus não são relacionadas ao fim, é relacionada ao início. Por isso que ele fala, são relacionados ao fim, não ao início. Vocês serão entregues nos tribunais, matar-vos-ão, serão perseguidos, falsos profetas, e etc, e etc. E ele fala da apostasia, tudo no início. Isso é bem concernente ao nosso tempo. Mas depois que ele volta de novo, então não é uma continha cronológica ali, né? Então, mas a partir do versículo 15, responde a pergunta que você fez. No versículo 15, Jesus começa a responder dessa forma. Vamos ler lá, pastor. Versículo 15 diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo... Quem lê... Entenda. Quem lê, entenda. Quem lê Daniel, né? Quem lê Daniel. É aí que é o ponto. Porque se você pega e lê assim, quem lê o quê? Quem lê Daniel. Profeta. Ele está falando, quem lê o profeta Daniel entende. Então, Jesus está falando assim, para de ler agora aqui Faz um e link. vai lá para Volta Daniel. Daniel. Vamos lá em Daniel 9. Então, Jesus está citando o que aí? Quando ele começa falando da tribulação, ele nos leva para onde? Para 70 semanas. Aqui está a confusão escatológica. Por quê? Os demais escatólogos não gostam de fazer esse link. Primeiro, eles são substitutivos, eles creem que a igreja substituiu Israel. Isso é de um Não tem disparate amparo no Novo teológico Testamento. absurdo. Israel ainda é a menina dos olhos de Deus. Senão a gente teria que tirar Romanos 11 do texto Não, bíblico. tirar o Novo Testamento todo. É, Ainda que o Senhor se esqueceria ele dos seus? Ainda que Mas que a ele mãe, não né? se esqueceu. Ainda que a Ainda mãe que a esqueça mãe. dos filhos. Mas o Senhor não se esquece dos seus. Então, a questão é a seguinte. Israel é a nação amada. Como é que eu vou odiar o judeu se eu tenho um judeu dentro de mim? Então, não tem para onde você fugir. Você pode não ser judaizante, em termos doutrinários, como não somos. Sim. Mas você é obrigatoriamente, você é obrigado a amar a nação de Israel, orar por ela e entender o conteúdo profético de Israel. verdade. Israel é o calendário profético de Deus, pôs Israel ali para servir para nós, que é de sinal. A Bíblia diz que o sol e a lua e Israel servem de sinais para nós. Israel é chamado por todos nós de o relógio Isso. de Deus. Se você olhar para Israel, você vai ver o ponteirinho. Tudo é escatológico em Israel. Tudo é profético em Israel. Tudo prega para nós em Israel. Então, se nós entendermos que Israel é a figueira... Esses dias um irmão olhou para mim e falou que Israel era a oliveira. Eu falei, você tá boa. E ela ainda me chamou de herege quando eu falei que a oliveira era Cristo e Israel era a figueira. Quase me bateu. Eu falei, tá bom, você tá certo, eu tô errada. E ela, não, eu já disse, você tá certo, eu tô errado. Sério mesmo, você tá brincando? Eu falei assim, não, eu tô brincando, mas eu tô dizendo que você tá certo. Mas não vai adiantar, né? Não vai adiantar. eu Mas se eu falar aqui. sério, não vai adiantar, então... Então, você tá certo, eu tô errado. Não, eu não vou discutir. Isso que você está falando, lá em Romanos 11, o apóstolo Paulo vem falando sobre isso, sobre Israel, né? O enxerto, né? Enxerta, aí vem falando, ó, vocês foram tirados, porque vocês rejeitaram, enxertou os gentios. Oliveira brava. Aí vem dizendo, por que não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que nenhum prejuízo mais de vós mesmos, que o emudecimento De veio Israel, em parte sobre Israel. Em parte até porque alguns que se converteram, né? Isso, até que a plenitude Dos dos gentios tenha haja acabado. entrado, terminado. Vai acabar Ou nosso seja, tempo. Aqui ele está falando do hiato que a gente tem entre a Exato. 69 e a semana 70, que é o período dos gentios. Exato. Que é o Aí período é o da tempo de igreja. dilúvio. Ele está chamando aqui de período da igreja. Até que o período dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Aí ele ainda diz o seguinte, porque os dons são irrevogáveis. Então, pronto. Se eu fiz uma aliança com vocês, Acabou. eu vou resolver isso. E que momento eu vou resolver isso? Na última semana. E quando essa semana começa? Quando terminar o período. Então, tempo da as igreja. 70 semanas ela destrói várias teologias. Ela destrói a teologia da substituição Sim, totalmente. completamente. Então, se você lê Daniel, você vai ter que ser ou desonesto teológico ou dizer que é simbólico. E nós Então, não somos desonestos. é.